Começa agora, Jovem Tatuapé News. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jovem Tatuapé News, o podcast criado pela Jovem Advocacia para você, jovem advogado. No episódio de hoje nós falaremos sobre a atuação no direito do consumidor voltado e focado para as questões aéreas, atraso, bagagem, tudo relacionado à atuação do passageiro aéreo. Então, se você é jovem advogado e quer entender quais são os primeiros passos nessa especialidade, assista esse podcast que foi patrocinado pela Justec, o nosso patrocinador oficial aqui da OAB Tatuapé e que nos possibilitou essa sala de podcast maravilhoso. Eu sempre digo e repito nos podcasts que eu apresento que é uma das salas mais bonitas de podcast que eu particularmente conheço. Equipamento ponta de linha, tudo do bom e do melhor para você, advogado da OAB Tatuapé, vir aproveitar sem nenhum custo, porque a Justec já patrocinou isso para nós. Pessoal, hoje eu estou muito bem acompanhado da doutora Ana Lívia, do Dr. Jorge e do Dr. Caio. Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu já vou emendar com a nossa primeira pergunta, pedindo para vocês fazerem uma breve apresentação de vocês e também contar um pouquinho de como foi o início de vocês nas primeiras ações de direito do passageiro aéreo. Vocês já trabalharam nesse tipo de caso? Qual é a experiência de vocês? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, eu sou a Ana Lívia, eu trabalho com o Dr. Vitor há 3 anos, a gente já está nesse caminho aí, trabalhando muito com questões de passagem aérea, todo o direito aéreo em si, e é um caso que, na verdade, a gente tem que viver em constante estudo, né? Constante aprendizado, porque tudo vai modificando, as leis vão modificando, a gente acaba tendo mais indenizações, retirada de indenizações, então são casos bastante interessantes que são promissores para o direito do consumidor, para quem atua com o direito do consumidor. Dr. Caio? Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço pelo convite aí da Jovem. Eu particularmente atuo nessa área já faz bastante tempo, desde 2018. Então, o primeiro contato que eu tive com o direito assim em si, quando eu virei advogado, foi atuar nessa área de indenizações do passageiro aéreo, envolvendo dano material, dano moral, em razão dos atrasos, cancelamentos de voo, extravio de bagagem. Então, desde então, eu venho atuando aí e no escritório muitas ações aparecem rotineiramente para a gente ingressar no judiciário, né? Então, estou bastante feliz aí pela oportunidade e vamos bater um papo melhor sobre isso, sobre, né, os detalhes, sobre o que a gente tem que ficar esperto na hora de distribuir a ação, de falar com o nosso cliente. Enfim. Legal. Dr. Jorge, conta pra gente como que foi sua experiência, você já trabalhou com ações, é rotineiro no seu escritório, como é que é a sua experiência com esse tema em específico? Sim, primeiramente boa tarde, né, a todos. Eu gostei muito aqui do convite para participar. A minha primeira, assim, que eu tive ali um contato com o consumidor foi estagiando, né? Foi um escritório de advocacia. Eu fiquei ali 2 anos trabalhando com o direito do consumidor, mas sempre pela empresa, né? Então, o meu primeiro contato com o direito foi com o direito do consumidor, né? Posteriormente tributário. Hoje só atuo com direito criminal, mas, né, cotidianamente ali, eu e o Dr. Caio, né, conversamos sobre nossos casos. Tem os casos ali de indenização, ele compartilha assim comigo também. Alguns casos de indenização que deu certo, que deu errado, por que deu errado, se o entendimento era um, agora virou outro. Então a gente sempre compartilha, né, sobre isso. No escritório em si, né, como só o foco é criminal, os que tem ali de consumidor, né, direito do consumidor, eu já faço essa parceria com o Dr. Caio. Legal, muito bom. E uma coisa que é interessante aqui, que eu já notei, que é um ponto de interseção entre os nossos 3 convidados, é que todos atuaram no início da carreira. Então a gente tem falado isso desde o primeiro episódio, que o direito do consumidor ele tem uma facilidade um pouco maior de entrada para o jovem, né? Quando a gente vai falar do direito criminal, por exemplo, muitos jovens se sentem inseguros, porque
pelo menos parece ser uma questão um pouco mais séria, um direito de família, um divórcio, você precisa ter uma técnica ou uma experiência um pouco maior. Mas no direito do consumidor a gente tem essa sensação de ser um pouco mais simples e ter essa porta de entrada. Vocês enxergam dessa forma e por quê? Vocês acham que o direito do passageiro ele realmente é mais fácil e é uma oportunidade para o jovem que está nos assistindo? Olha, eu entendo que assim, essas ações são recorrentes, porque todo dia, né, os voos atrasam, os voos são cancelados e todo mundo viaja, né? Então, além de ser aquilo que a gente falou, né, no primeiro episódio, nada é simples, né? Você precisa estudar, você precisa se debruçar ali. Quando você estuda, fica fácil. Depois de um tempo na atuação, vai ficar fácil ali você deslanchar nessa área, né? Mas é uma área recorrente, todo dia está acontecendo atrasos e cancelamentos, então eu acho que é uma boa área para você atuar. Legal, né? Para você... Por conta da recorrência. Exato. Legal, e Dr. Jorge, você enxerga da mesma forma? Eu enxergo que sim, além do acompanhamento com o Dr. Caio, a minha esposa, ela trabalha, né, com agência de viagens e é rotineiro essas questões de overbooking, cancelamento de voo por N motivos. Então você tem que ali fazer aquela parte, né, de remarcar a viagem, hospedagem. Então ela trabalha assim com várias empresas, né? Ela é agente de viagem só que na questão de empresas, né? Uhum. Então é mais na parte de business, e diretores de várias empresas vão viajar, chega ali, cadê o voo? Não tem. Cancelou o voo, primeira classe, hotel ali que já era para o dia seguinte, já não tem mais, voos internacionais. Então assim, como é uma coisa rotineira, né, que sempre tem ali algum problema, e pelo que eu enxergo, né, essas companhias aéreas, assim, muitas vezes elas não dão aquele suporte para o passageiro. Então, são questões que demandam muito pro advogado e também para quem está iniciando na advocacia. Legal, muito bom. E doutora Ana, você enxerga, gostaria de acrescentar mais algum ponto quanto a isso? É que além de ser rotineiro, né, a gente consegue perceber que tem muitas épocas que o caso ele acaba se tornando muito mais aparente, que são as férias, né? Agora a gente vai entrar em julho, época de férias escolares, então acaba sendo algo muito mais evidente pra gente, palpável para quem está iniciando, para quem precisa ter mais casos. Então é uma área, a passagem aérea, questões aéreas é uma área muito interessante pra gente atuar. Eu sempre digo isso, né, que o direito consumidor, no geral, ele tem esse perfil da recorrência, porque, inclusive, o mesmo consumidor que te procurou hoje porque a televisão dele quebrou, ele te procura amanhã porque o voo atrasou e depois da manhã porque o carro estragou. Então, a gente tem esse perfil de recorrência e é muito interessante a gente estar bem alinhado nisso, né? E aí, foi mencionada uma coisa importante aqui, que é essa falta de suporte. Quando a gente vê a falta de suporte, realmente eu enxergo que a empresa ela falha duas vezes. Primeiro, no problema em si. Então, poxa, o overbooking, por exemplo, é um problema que não tem como você dizer que foi sem querer. Você vendeu mais, tinha 100 vagas, você vendeu 120 bilhetes. Só que aí depois a gente vê esse outro problema, que é além de terem falhado na questão do overbooking, ainda não te dão o suporte, né? Então, eu queria que a gente explorasse agora quais seriam esses primeiros problemas os principais problemas que vocês enxergam. E aí é até legal o Dr. Jorge ter a esposa que trabalha com agência de viagens, ele já mencionou alguns. Quais são os principais problemas que a gente observa no dia a dia, nessa recorrência, e que o jovem advogado que está nos assistindo, ele pode talvez ficar ligado para fazer uma campanha depois de marketing, para trabalhar em cima disso, produzir conteúdo em cima disso? Quais são os principais? Vamos fazer um bate-bola disso. Bom, eu acho que assim, primeiro de tudo a informação, porque tudo bem o voo ser cancelado, mas o consumidor ele tem o direito de saber isso com antecedência para se programar, para, por exemplo, realocar a diária que ele pagou no hotel ali para um outro dia.
E até 72 horas, né, de antecedência, a companhia pode avisar desse cancelamento, né? Mas mesmo assim ela precisa prestar o suporte informando qual voo que esse cliente vai ser realocado para justamente ele se programar. Então acho que a primeira coisa seria uma informação aí, mas muitas vezes não acontece, né? Eles ficam sabendo quando na verdade, já quase estão quando tá lá, né? Exato. Outros problemas, pessoal, que vocês veem que acontece aí no dia a dia para o jovem ali ficar ligado? Atraso, o que vocês enxergam como mais problemas? Principalmente atraso, né? Até abrindo uma questão pessoal, viajei esses dias, fiquei presa no aeroporto, não conseguimos embarcar, não tive nenhum auxílio, então não teve alimentação, a gente teve que ir atrás da própria hospedagem, tive que arcar do meu próprio bolso, então acho que é uma área super recorrente que pelo aeroporto, né, vendo o pessoal reclamando, vivenciando a experiência, acredito que deu para verificar que é um dos casos que a gente mais recebe, assim, com o pessoal de voo atrasado mesmo. Tá, então falta de informação, atraso. Dr. Jorge? Olha, não sei, acho que talvez também essa questão, ainda puxando um pouco da informação, ter ali algum guichê da ANAC que seria responsável por isso, sabe? Porque se a companhia aérea não tá te prestando ali o suporte que deveria, deveria ter ali que seria, né, a ANAC, um órgão regulamentador, que estaria ali disposto para receber ali essas reclamações. Não, tipo, não, depois você vai procurar o que você tem que fazer. E sabe qual que é o maior problema? Isso é muito interessante, porque eu vejo especialmente quando a gente fala daqueles voos que são conexões, né? Sim. Eu tive um caso em específico no escritório que o cliente ele mora no interior do Goiás, e aí ele veio do exterior e desceu aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo ele não tinha ninguém. E aí os voos deram um problema, ele não conseguiu pegar o voo de São Paulo para Goiânia, e aí ele ficou aqui. E aí você entra exatamente nesse ponto de não ter nem a quem recorrer quando a companhia simplesmente não te presta informação. Não te presta aquele dever de informação, aquele suporte que a Ana Lívia também comentou. E aí você vai fazer o quê, né? E aí é onde a gente costuma ver aquelas notícias de pessoas dormindo no aeroporto. Porque, convenhamos, né? Quando a gente fala de passagem aérea, foi-se o tempo que passagem aérea era coisa de rico. Então, por vezes, tem pessoas que fazem a viagem com dinheiro contado. Então, se você falar assim, deu pau no avião, você tem que ir para um hotel, o cara não tem grana para ir para um hotel, né? Até porque, de última hora, qual é o custo desse hotel, né? Então, eu entendo e concordo com o Dr. Jorge. E aí eu quero trazer um ponto de atenção aqui, nesse caso de atraso de voo. Quando que o consumidor vai passar a ter direito e quando que o advogado deve, não é se importar a palavra correta, mas quando que ele deve entender e separar o joio do trigo de falar assim, poxa, aqui é um caso, o cliente tem um caso ou não, aqui não tem um caso, né? A gente sabe que a gente tem aquela regrinha de 1 hora, 2 horas e 4 horas. Além desse ponto, o que mais vocês indicam para o advogado tomar como atenção na hora de atender o cliente? Então, chegou o cliente com um problema de atraso de voo. O que vocês alertam o nosso colega jovem advogado que está assistindo e falar assim, presta atenção nisso, pede isso e isso para o teu cliente? O que vocês mandam? Não, primeiro eu analiso a quantidade de horas de atraso para ver se há a possibilidade de pedirmos ali uma indenização por dano moral por conta dessa espera. Além disso, se houve o suporte adequado, que é justamente essa regra, 1, 2 e 4 horas, seria 1 hora para comunicação, 2 horas para alimentação, 4 horas hospedagem e translado, né? Então, por quê? Isso, na minha opinião, não exclui o dever de indenizar, mas ele pode amenizar. O juiz, na hora de decidir o caso, ele vai falar, poxa, teve suporte, teve não teve atraso, realmente foi complicado, perdeu um compromisso profissional ou pessoal, isso também agrava o caso na hora de você analisar. E se houve o suporte, isso daí, na minha opinião, diminui e não exclui. Então, vários casos que eu pego, que a companhia presta ali o suporte e o juiz fala, não, prestou suporte, vou retirar o dano moral improcedente. Não, no recurso a gente precisa sustentar isso, que
Tudo bem que prestaram o suporte, mas isso não exclui a indenização, né? Houve ali um dano, foi diminuído e a gente usa o 944, que é o da indenização por dano moral, mede-se pela extensão do dano. É isso, né? É isso, é essa a minha argumentação na hora de recorrer. Legal. Dr. Jorge, o que você orienta o nosso colega jovem advogado a ele pedir para o cliente, né? O cliente chegou lá, presta atenção nisso. O Dr. Caio já falou de observar as horas e observar qual foi o suporte prestado. O que mais você traz como alerta para o nosso colega jovem advogado? Se teve ali algum termo de declaração de valores, né, em caso de extravio de bagagens. Legal. Eu também, quando vou viajar, eu sempre faço um filme ali da minha mala, o que tem ali de valor, porque se acontecer alguma coisa nesse sentido, tem como você justificar os valores. E acho que é uma questão de acomodação, né? Sempre deixar ali guardado o check-in, o check-out, né? Do local onde você está indo, do hotel. E reuniões, cara, sempre importante, né? Questão de trabalho. Ter ali a questão do horário, se você perdeu uma reunião importante ou não, se foi virtual, se foi presencial, né? Legal, muito bom. Então seriam mais a questão das provas, né, e da comprovação do efetivo prejuízo. Doutora Ana Lívia, você acrescenta mais alguma coisa? O conselho que a gente sempre dá é filma tudo, né? Tá acontecendo alguma coisa, tira foto, filma, qualquer coisa serve como meio de prova hoje. Então, o interessante é isso. Legal. Eu vou aproveitar para puxar o gancho aqui para 2 pontos, né? A gente falou aqui da questão das horas, do possível prejuízo financeiro. Vocês entendem, porque o Dr. Caio falou uma coisa interessante, que mesmo que a empresa prestou suporte, ainda assim há que se falar em dano ao consumidor, né? Porque se o meu voo era para o dia, hoje é dia 15, e aí teve um atraso e eu só fui no dia 16, eu particularmente vejo aqui 2 possíveis danos. O dano até de uma teoria mais recente do desvio produtivo do consumidor, ou seja, eu fiquei 24 horas a mais em São Paulo, sendo que eu poderia estar curtindo minhas férias em Miami, assistindo a Copa do Mundo, e eu perdi o primeiro jogo do Brasil. Isso não volta. Ainda que a companhia tenha me dado o hotel, o transporte, eu perdi o jogo da Copa e o jogo não vai passar de novo, né? E a questão que o Dr. Jorge mencionou do trabalho. Então, imagina que eu estou indo para uma prova de concurso, né? E aí eu perdi o voo. O que eu faço, né? Vocês enxergam que mesmo com esse suporte, então, há o dano ainda, há o dever de indenizar nesses casos? Ah, sim, porque a gente tem que analisar também a qualidade desse suporte, né? Às vezes a companhia, na hora da alimentação ali, te dá um lanche... R$5, né? Exato, que a gente vai comer no aeroporto, a gente sabe que, né, precisa, né, de ter o gasto é muito maior do que isso, se você for realmente se alimentar. Não, um pão com mortadela não vai suprir a minha fome, não vai fazer com que eu aguarde aqui sem intercorrência, sem passar fome até o horário do meu voo. Também a diária no hotel é o mesmo, nesse mesmo sentido, né? Às vezes a qualidade do hotel não é tão boa, não tem ali uma prestação de serviço legal. Então é isso que a gente tem que observar, né? Legal. E outro ponto que eu quero puxar o gancho, então, agora eu vou jogar essa pro Dr. Jorge, especificamente pela experiência dele na área criminal também, apesar de ter trabalhado com o consumidor lá no início. Ele mencionou uma questão de bagagem, né? Poxa, eu sempre vejo ali se tem o termo, a declaração de valores, né? Faço uma filmagem, guardo as provas do que eu tenho dentro da minha mala. E uma coisa que tem crescido recentemente são, até porque agora a gente tem um programa de televisão que passa aí, são aquelas, eu não sei o nome do programa, mas da Polícia Federal... pegando pessoa no aeroporto, área restrita. Área restrita, isso. Mala com produto que não pode no Brasil, com produto a mais. A gente tem aqui uma comunicação e uma oportunidade até para o jovem advogado que nos acompanha trabalhar tanto o direito do consumidor como o direito criminal. Ele consegue
mesclar essas duas, fazer uma parceria com um colega, ou seria só o caso de consumidor? Ou tem uma possível atuação criminal aqui também? Sim, com toda certeza. Porque, assim, entramos ainda vamos, né, separar um pouquinho. Temos a questão ali da Receita Federal, que entraria ali, né, no descaminho, no contrabando. E também temos a questão, a troca de malas. Se tiver alguém transportando drogas, cocaína, né, maconha. Então, assim, como você vai comprovar que aquela mala não é sua se o cara chegou ali, só trocou o bilhete, né, da sua mala e tá ali o seu nome. Na hora que você pega no guichê a sua mala, na hora que vai passar, a polícia te barra, tá cheio de cocaína, de pasta base ali. Então, teve até um caso recente, se eu não me engano, que 2 brasileiras ficaram presas na Alemanha ou na Itália. Na Alemanha, né? Ficaram presas lá por causa disso. Porque fizeram ali a inversão do bilhete das malas, passaram como se fosse delas, né, no caso. E quando chegaram lá, ficaram presas e até provar que era o contrário, teve que pegar a filmagem do aeroporto lá, de Guarulhos, ver quem que estava ali no movimento da troca de bagagens. Viram que um funcionário que não deveria estar na área, né, de translado internacional estava passeando com o carrinho, né, ali dentro, e foi ali que teve isso. Mas olha a dor de cabeça que teve nisso. A indenização, né, ficar presa por uma viagem que seria de férias, que ela deveria curtir, ficou, né, presa e tendo que responder um processo ali até ela ter que provar que não tinha nada com aquilo. Então, a responsabilidade. Né? E é muito interessante porque aí vem... Eu quis fazer essa pergunta mesmo justamente pelo que o Dr. Jorge nos falou antes, de olha, eu faço filmagem, eu tiro foto, a doutora Ana também falou, filma tudo. Por quê? Você está saindo de viagem, filma a tua bagagem, né? Até a gente levou um caso extremo, mas vamos pensar nos casos menores. Sim. Se sua mala tiver um pequeno quebrado ali, um pequeno dano, como você vai comprovar se você também não tinha foto? E aí você vai entrar naquela de foi, não foi, e aí até se a gente pega um caso mais grave, fica nessa, né? Você vai ficar presa até comprovar o contrário. Então, é importante o jovem orientar o cliente dele, o consumidor, de que ele ter esses cuidados pode evitar não só a questão do consumidor, que é o nosso foco aqui, inclusive hoje, mas também um problema mais extremo, criminal, né? Mais extremo. Exato. E que, diga-se de passagem, né? A gente acha que é exceção até acontecer conosco. Então, tem que realmente tomar muito cuidado, especialmente com voos internacionais. Isso é muito importante. Pessoal, um outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando a gente fala dessa questão ainda de bagagem, a gente sabe que existe um limite, né? E aí eu particularmente não me lembro quais são os limites, mas se eu estiver carregando, sei lá, 100 mil reais dentro da minha mala e essa mala for extraviada, eu tenho direito de indenização de tudo? Existe um limite na lei? Como que funciona isso? Vocês sabem dizer um pouquinho disso? Falar a verdade, eu também estou no mesmo barco, né? Eu nunca peguei um caso desse, mas assim, analisando, né, eu acredito que teria o direito ali da restituição, com base no CDC. Mas eu tenho que provar. Né? O ponto aí acho que é o termo de declaração de valores, porque para você levar 100 mil reais em espécie, você tem que fazer essa declaração, né? Eu estou até pesquisando aqui, pessoal, porque eu quis trazer essa pergunta mesmo, porque isso é interessante saber. E aí aqui eu vou deixar para o nosso jovem advogado, que eu realmente não me lembro, tá? Então pesquisem, mas é só um ponto de alerta justamente para vocês pesquisarem. A gente tem, aplicado aqui no Brasil uma legislação internacional e existe limite. Para voo nacional, o limite é de R$ 8.900 e para voo internacional é cerca de R$ 10.100. Então, é importante pesquisar esses valores. Aí faça aqui um ponto de atenção, tá? Pesquisem. O que eu só estou querendo trazer para vocês é que existe um limite. Então,
Não é porque você está carregando lá 50 mil reais que sua mala foi extraviada, você vai pedir, pode ser que você não seja indenizado por isso. Então é um ponto de atenção para o jovem advogado. Será que isso está atrelado ao direito especial de saque? É isso ou não? Porque eu acho que é o tal do DES, né? O direito especial de saque, isso exato. Mesmo. Isso daí, né, aplica mais internacionalmente, assim, essa moeda, porque é uma moeda geral e aí você converte pro real ali, né? Você faz o cálculo. Eu já entrei com a ação, mas não porque superou. Eu consegui o limite ali do direito especial de saque, né? É uma parte mais específica aí do dano material nessas ações, né? Legal. E aí é bom o jovem advogado saber disso, né? E aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho mais de provas, né? Eu vou entrar com o processo. E aí aqui eu vou também aproveitar e forçar um pouquinho o Dr. Jorge no seguinte sentido, especialmente pela atuação no direito criminal, que a gente fala muito de valoração das provas, né? No direito do consumidor a gente não tem tanto isso. No direito criminal isso vale mais. Mas para o nosso amigo jovem advogado, o que ele precisa ali de pensar como prova para entrar com essa ação? Vamos, mais uma vez, vamos voltar aquele bate-bola, vamos levantar aqui tudo que a gente lembrar de provas. Então, assim, o cara chegou aqui no meu escritório falando que o voo atrasou. Eu já assino a procuração e protocolação ou não, né? Eu preciso de uma foto, aquilo tudo que a gente já falou. Na hora de fazer o protocolo da ação, o que é importante juntar como prova? Até antes a gente estava brincando, né? Existe, parece que um aplicativo. Vamos falar sobre isso. Fiquem à vontade. Primeiramente a passagem, né? Para verificar a questão dos horários e tudo mais. Os e-mails que a companhia aérea geralmente manda informando sobre o atraso. Os vídeos, como eu disse, filmar tudo, eu acho que é o ponto essencial também. E fotos do pessoal dentro do aeroporto, daquele transtorno todo que fica dentro do aeroporto, que também acredito que seja interessante para comprovar toda a situação, principalmente na questão da indenização por dano moral também. Legal. E vocês? Bom, tem que ver o momento que ele chega para você, porque às vezes o passageiro ele tá no momento do atraso. Meu voo atrasou agora. Eu falei, não tem como entrar com uma liminar aí para te colocar no próximo. Então faça isso a viagem. Quando você chegar, vai curtir suas férias. Quando você voltar, a gente senta, conversa e você me traz os seguintes documentos, que são esses, né? A passagem do voo original, passagem do voo realocado, comprovante de perda de compromisso pessoal ou profissional, às vezes agenda ali do Google, enfim, tem um sistema que a pessoa trabalha ali no serviço e aí tem como você comprovar que tinha uma reunião agendada, uma coisa nesse sentido, WhatsApp, né? Em caso de extravio de bagagem é muito importante a pessoa ter o relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Né? Geralmente tem um balcão no aeroporto, não é da própria companhia, mas é um balcão no aeroporto que você declara ali a irregularidade na bagagem. Eles te dão uma declaração e aí você vai colocar ali o que tinha na sua bagagem. A princípio, se você não filmou como a doutora falou, você vai ter que lembrar ali e colocar mais ou menos o que tinha dentro da sua bagagem. E esse documento é muito importante para você entrar numa ação judicial discutindo o extravio de bagagem, porque ali já está comprovado que a sua bagagem extraviou ou foi danificada. A questão da bagagem danificada é assim, a gente vai usar o CDC e aí o CDC tem um ônus da prova ali, né? O consumidor tem um ônus da prova a seu favor. Então você vai falar, olha, minha mala veio danificada, toma aqui a foto da rodinha dela que está quebrada. E aí essa fotografia vai servir como uma prova e eles que vão ter que dizer que não foram eles que danificou a bagagem, é isso. Legal. E doutor Jorge, você acrescenta alguma questão especial para o jovem advogado? Verificar se realmente é a pessoa, né, que sofreu essa questão, essa lesão aí. Porque, assim, na pior das hipóteses, uma falsidade ideológica, né? Às vezes ela está entrando com uma ação e ela não é o passageiro, entendeu? Isso é com todas, né? Eu acho difícil. Sempre verificar isso. E isso é muito importante. Os documentos pessoais, né?
mínimo, mas mesmo assim, me manda a foto aí. Aí ele vai lá, manda uma foto toda torta, o pessoal vai lá, junta. E isso é muito importante até para que o próprio jovem advogado não seja prejudicado, né? Porque aí no fim das contas, surpresa ali. ele aí ainda o advogado toma uma do juiz, né? Ele que vai ser o litigante. Né? E assim, um ofício para OAB. E um ofício para OAB. Então, assim, é muito importante realmente ter atenção nas questões básicas, porque um erro técnico, eu vejo mais como uma culpa ativa, vamos dizer assim, mas um erro nesse sentido é uma culpa passiva. Ah, mas eu não vi. É erro seu, porque deveria ter visto também, né? Então, realmente é importante. Eu me lembrei de uma questão aqui e eu gostaria de levantar essa bola também, porque a gente vai mais uma vez conectar o direito do consumidor com a possibilidade do direito criminal. A gente viu na época da pandemia uma série de empresas que vendiam pacotes, não cumpriam esses pacotes de viagem e ainda assim continuavam vendendo. E muitas delas entraram com pedido de recuperação judicial, chegaram à falência e ainda assim continuaram vendendo pacote de viagem, né? Nesse caso, o consumidor e o jovem advogado, ele tem que se atentar a uma possível ação criminal de estelionato. Existe isso? Sim. Ou não? Eu fico aqui no direito do consumidor, peço minha indenização material e moral e tá tudo certo. O doutor enxerga também um caso criminal aqui dentro da relação de consumo. Sim, no caso de estelionato seria até um pouco mais célere, eu diria, porque tem a parte ali de indenização da vítima, né? Então, em casos, né, que seriam ali enquadrados ali num acordo de não persecução penal, e teria sempre ali a vítima, né, que no caso o consumidor, ele seria ressarcido e não esses valores revertidos para a União. Então, o que ele tiver ali de prejuízo, que seja, né, material ou até mesmo moral, você pode fazer o pedido dentro da esfera criminal, né, com esse ressarcimento. Mas muitas vezes, né, fazemos o quê? Ressarcimento ali, né, que seja o pedido do estelionato na área criminal. Não vamos discutir aqui a matéria de dano moral, será discutido na área civil, mas o crime com certeza vai ser discutido aqui, mas possibilita essa margem de discutir o dano moral na esfera civil. Legal, muito interessante. E eu quis fazer essa pergunta, pessoal, porque é o seguinte: a gente muito fala de networking, de eventos, né? E eu quis trazer aqui na prática que, mesmo que você esteja iniciando com um caso simples de um cliente seu que comprou um pacote de viagens e não conseguiu viajar, se você participa da OAB, se você tem um colega, se você tem um amigo que atua na área do direito criminal, você consegue fazer uma parceria e trabalhar em dois âmbitos e, como o Dr. Jorge explicou, às vezes a gente tem uma celeridade porque a gente consegue atuar nessas duas frentes e aumentar a chance de êxito também na parte civil do nosso cliente. Sim, né? Então, porque teve uma condenação no criminal, já é um ponto favorável ali para você juntar também na área civil. Teve um caso recente, né? Mas não era direito consumidor, era civil, né? E aliado com criminal, o Jorge está tocando o processo criminal, já transitou em julgado e o civil ainda está em discussão. Mas eu peguei uma prova emprestada para fazer valer ali. No criminal e juntamos no civil. Legal, é meio caminho andado. É um caso que saiu até na mídia aí. Outra oportunidade a gente conversa, mas foi bastante sério. Então a gente tá tocando aí nessas duas frentes, né? Na área criminal e na área civil. Legal, muito bom, pessoal. E vamos falar aqui sobre um outro ponto importante para nós, que é em caso... É em caso da questão da reparação, né? O Dr. Jorge mencionou anteriormente que a gente precisa fazer uma declaração de bens. Como é que é isso, né? Porque aí quando eu vou pedir indenização, minha mala sumiu. Eu posso falar que lá dentro tinha um colar de diamante, eu tenho que ter declarado isso antes, eu tenho que tomar cuidado com a minha boa fé, com a minha má fé, até onde vai cada uma delas. O que vocês enxergam, o que vocês alertam
tanto o consumidor que vai assistir isso aqui, como o advogado, para ele não passar vergonha, não tomar um ofício pro OAB depois, né? Então, vamos falar disso aí. Bom, quando você vai viajar, uma viagem de férias, o que se espera do consumidor ali que ele leve na bagagem dele? É roupa, um tênis, um calçado, 2 tênis, enfim. Itens de primeira necessidade. Agora, esses itens de valores fica um pouco mais complicado da gente provar isso. Então, a gente tem que fazer, né, o vídeo, tirar foto, como o Dr. Jorge, a doutora Ana mencionou, para você conseguir provar isso, né? Aí, assim, eu já ganhei causas, né, de extravio de bagagem que foi só por suposição. Suposição não, né? Eu falei de fato o que tinha lá, conforme o cliente me relatou. E o juiz, né? O juiz entendeu que não, tudo bem, está compatível com a viagem. Com o que se espera. O homem mesmo. Né? Porque justamente se eu colocasse lá um colar de 100 Rolex, mil, né? Aí começa, o juiz ele não vai arriscar dar uma indenização dessa, eu acho. Na minha opinião, se eu fosse juiz, eu não arriscaria dar uma indenização dessa. Né? Aí por isso que tem aquela moeda de especial de saque também. Né? Quem que vai viajar aí, filme e grava? Só a gente, advogado, né? Os doidos aí que fica pensando nos problemas que podem vir a acontecer. Mas esse é o correto. Esse é o correto a se fazer ali. Legal. E, doutora Ana, acrescenta alguma coisa nesse ponto? Bom, essa questão de indenização, no geral, eu acho que é muito relativo, né? A gente costuma falar muito no escritório que é da cabeça do juiz no dia que ele está analisando a causa. Então, obviamente, a gente tem que analisar o teor da viagem, se é uma viagem em família para passear em uma praia, ou se já é uma viagem de um casamento que você vai acompanhar. São situações. Então, acho que tem que ser realmente analisado o caso e aguardar para verificar. Qualquer coisa a gente manda um recurso aí, né, para ir seguindo e vamos tentando achar uma forma de prosseguir. Pessoal, eu quero fazer aqui, o tempo passa voando. Verdade. E eu não posso deixar de levantar um tema que também pode gerar muita dúvida no jovem advogado e é importante a gente esclarecer. E aí eu quero falar sobre 2 assuntos para a gente caminhar para o final do nosso podcast. O primeiro deles é sobre o tema 1417. O tema 1417 é o que, segundo algumas pessoas entenderam, qualquer problema que você tiver com uma passageira, você não pode processar. É isso? É isso ou não? Porque o que eu vi alguns colegas até do Rio de Janeiro reclamarem era que tinha juiz extinguindo o processo por exemplo, de uma bagagem extraviada com base no tema 1417. Então vamos esclarecer para o nosso colega jovem advogado o que é que está suspenso, o que não está, como é que é isso? Não pode mais processar a companhia aérea? Como é que é? Não, poder pode, né? Mas em algumas circunstâncias ele pode cair nessa malha do 1417 e ficar suspenso, né? O que acontece é que uma companhia aérea chegou no STF com uma discussão sobre atraso de voo por fortuito externo ou força maior. Então, por exemplo, uma tempestade no aeroporto que impediu a decolagem da aeronave. Então, essa situação específica ela estaria abarcada aí nesse tema 1417, né? Fortuito externo e força maior. Mas, o que estava acontecendo? O judiciário recebia as ações e estava suspendendo todas. Falou, não, está tudo afetado pelo 1417, vamos suspender até o ministro falar que está ok, aí beleza, próximo caso, né? É assim que eles fazem. Então, na verdade, houve uma determinação posterior no STF que deixou claro isso, né? Informando que esses casos, né, não afetariam as questões de fortuito interno e fortuito interno. Ou seja, problema técnico operacional, problema mecânico na aeronave, malha aérea ali. Então estou dando alguns exemplos de fortuito interno, tá? Ou seja, se o voo atrasou, foi cancelado porque caiu o mundo de água, está suspenso. Se o voo atrasou porque a companhia foi um overbooking,
o processo roda. Roda, e problema na aeronave, que é muito comum, porque a aeronave é bastante utilizada, tem que parar, tem que fazer a manutenção e voltar. Às vezes demora isso, então atrasa, enfim. Aí, esses casos, eles permanecem, eles continuam. Tá? O que está afetado é só essa outra questão. Né? Então, ainda bem que teve esse questionamento, né? Porque tava meio bagunçado. Não, exato. E aí depois imagina quando liberasse tudo. Né? Ia ser um inferno. Né? Realmente. E sabe o que eu quero fazer aqui aproveitar, né? E fazer um esclarecimento também. Até eu fui pesquisar para me certificar disso. Vocês têm ideia? Porque quando a companhia levou isso ao Supremo, ela levou como argumento de que uma das coisas que estava inviabilizando a operação aérea no Brasil eram as ações judiciais. E vocês têm ideia de quantos % do faturamento de uma companhia aérea ele é destinado para a ação judicial do consumidor? Alguém tem alguma ideia só para a gente levantar essa bola para o nosso colega advogado e ele também vê essa oportunidade? Eu não tenho ideia, mas eu acho que é bem pouco, bem baixo. Bem pouco, chuta um número. Sei lá, 5%? 5%. Eu chuto uns 3%. Eu ia falar 3 também, 3%. uns 3%. Segundo um levantamento da própria ANAC, 1,87%. Só que 1,87% representa todo o custo com o judiciário. Então aqui tem consumidor, trabalhista, ambiental, que é onde eles têm ali grandes indenizações. Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Para o jovem advogado perceber a possibilidade que existe de atuação aqui e que, na verdade, e ele ser diligente, porque, na verdade, é uma inverdade o que as companhias trazem, de que é o consumidor que está quebrando a companhia aérea. Por que não? Ele representa muito pouco. E outra, eu perdi o meu compromisso, eu perdi o jogo da Copa. Agora era para eu estar lá nos Estados Unidos. Eu perdi porque o voo não aconteceu porque overbooking. Aí eu não tenho direito de processar, porque se eu processar eu estou quebrando a empresa. Então eu quis trazer essa reflexão para que o nosso colega tenha noção da possibilidade e quão diligente ele tem que ser nessa área de atuação, porque realmente é uma briga de cachorro grande, né? Pessoal, último assunto que eu queria tratar com vocês para a gente caminhar para o nosso final é um tema que vai utilizar nós todos aqui, toda a nossa experiência, que é na divulgação. Vamos falar de marketing, né? Quando a gente trouxe esse podcast, a ideia era ser algo prático para o jovem que nos assiste, ele conseguir absorver e já aplicar e já conseguir, talvez, iniciar a carreira dele. E aí ele já entendeu quais são as possibilidades, as principais demandas, os principais cuidados e onde que ele tem que ficar atento, especialmente na parte de documentação para cada um desses casos. Mas no fim das contas, como é que ele anuncia isso? Como é que ele propaga? Como ele faz marketing nessa área de atuação? Ele vai para o aeroporto e fica esperando lá na porta lá, com aquela plaquinha panfletando? Pode? Como é que faz? O que vocês sugerem nessa criação de conteúdo e divulgação desse serviço do advogado? Um de cada vez. Não, eu acredito que principalmente a educação, né? Eu acho que não é promessa. A gente nunca pode prometer nada, porque, como eu disse anteriormente, a cabeça do juiz é única. Quem está analisando o caso é uma pessoa também, então ele tem as interpretações dele. Acredito que o conhecimento é muito importante do que, de fato, uma promessa. Prometer, nunca se pode prometer nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente falou muito disso, né? Foi no último episódio. No último aí do plano de saúde também. E eu volto a falar, né? A gente tem que ser bem transparente, né? A gente não tem que prometer nada e, assim, na hora de divulgar, não colocar valor. Receba até 15 mil reais de indenização. Nossa, eu já vi muito anúncio assim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que teria que ser, assim, um informativo mesmo ali do que pode e não pode fazer, se cabe ou não cabe, mas não colocar valor, não prometer nada. É seguir o código de ética da OAB, cara. Eu penso dessa forma, até mesmo na área criminal assim, vocês falam no fato de, vamos prometer aqui uma causa ganha, indenização de 20 mil reais. No criminal a gente não pode fazer isso, né? Por N fatores, né?
Então, assim, é o bom senso do advogado, sabe? Tipo, ele quer entrar com 20 mil ações, prometendo que vai ganhar as 20 mil, eu acho que você está dando um passo maior, né? Que todo mundo. Porque vai no básico, explica tudo certinho, não inventa história, porque a gente vê muito isso. E essa questão de ir no aeroporto e ficar panfletando também, né? Não faça isso, por favor, né? Gravar um vídeo lá é que pode, né? Isso. Mas panfletar... Acabei de... Fica tranquilo que eu vou te tirar da cadeia. Não, pelo amor de Deus. Depois ele volta e você vai ver o que vai acontecer. Pessoal, e para fechar, o papo foi muito bom, mas o tempo passa rápido quando a gente está aqui. Eu gostaria que cada um deixasse um recado final para o nosso jovem advogado. E o meu recado final, eu já adianto, é que nós estamos no mês do consumidor e nesse mês nós apresentamos 3 episódios com esse de hoje, temos mais um episódio para a próxima semana e a gente começou, é uma parceria desse mês entre a Comissão da Jovem Advocacia e da Comissão do Direito do Consumidor, onde nós começamos falando das possibilidades de atuação para o jovem advogado. No segundo episódio nós falamos sobre plano de saúde, no segundo... Primeiro foi introdução, segundo plano de saúde. O de hoje a gente está falando sobre passagem aéreas e o próximo episódio também é de um assunto que está em super alta, que é o direito bancário e o superendividamento. Afinal, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas e é só você dar um Google que você vai enxergar isso. Então, primeiro episódio, opções. Segundo, plano de saúde. Terceiro, direito aéreo. Quarto, direito bancário e superendividamento. Depois disso, a gente vai ter um encontro onde a gente vai falar sobre captação de clientes e sobre gestão de tráfegos. Esse encontro será presencial aqui na nossa casa da OAB Tatuapé. Eu conto com a sua presença e, com isso, eu passo a palavra para vocês, mais uma vez agradecendo em nome da Jovem Advocacia do Tatuapé a presença de vocês. Fique à vontade para os recados finais e agradecimentos. Bom, de novo agradecer aí a oportunidade e assim, um recado que eu tenho para o jovem advogado é simplesmente começar, né? Começa, óbvio que vai ter que vir um estudo ali primeiro para você se aperfeiçoar, mas a advocacia ela é movida a você arriscar, né? Você arriscar e é isso, né? Eu acho que precisa dar o pontapé inicial aí para quem quer realmente, né? Crescer como um advogado sendo sócio do seu próprio escritório, né? Óbvio que são perfis e perfis, né, de pessoas, mas onde você estiver, você tem que ser o melhor e fazer o melhor naquilo que você se dispôs a fazer. Então é isso, se você trabalha com direito bancário, seja o melhor, começa, estuda, vai para cima. Porque é isso, a qualidade que o advogado tem que ter é isso, é não ter medo, vai para audiência, vai fazer sustentação oral, vai fazer reunião com o cliente, fala de igual para outro advogado que tem 30 anos de carreira. Então é isso que a gente precisa colocar na mente do jovem advogado e não tive esse recado quando eu comecei. Então é isso, né? Pelo que eu percebi da minha experiência ali, é isso. Eu tenho que arriscar, mas com consciência também. Legal. Sim. Bom, queria agradecer também, né, mais uma vez aí pelo convite. E o que eu posso dizer assim para o jovem advogado é: advogado não é profissão para covardes, né? Então, puxando o gancho do Dr. Caio, não tem medo. Chegou uma demanda, estuda a demanda, né? Faz ali o seu atendimento inicial. Não é porque o advogado da parte contrária tem a OAB ali 50 mil, né? 100 mil, que você não vai fazer um bom trabalho. Então você vai pegar ali o caso, você vai sempre estudar ele, você vai dar sempre o seu melhor, e é isso que você pode prometer para o seu cliente. Que você vai dar o seu melhor, você vai dar 100% ali em cima daquele caso, né? E atualizações constantes, né? Particularmente, eu gosto muito de assistir às sessões do STJ, né? A quinta e a sexta turma, né? No caso do criminal.
Eu gosto muito de assistir, não só pelas decisões, mas para ver os outros advogados sustentando. Então, para o jovem advogado que fica ali um pouco inseguro, né, que não tem ainda prática, pode ir assistir uma sustentação oral ali no Palácio da Justiça, no Tribunal de São Paulo, né, ali pertinho da Sé. Vê como é que é, né, vai treinando também em casa, se você tiver alguma sustentação oral. E é isso, é botar a cara e ir para cima. Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, pela oportunidade. E a dica que eu dou é, como o doutor disse, eu acho que a melhor palavra é arriscar. A gente tem muito medo de tudo, a gente tem aquela ansiedade e, nossa, preciso fazer. Primeiro estuda, ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente precisa estudar, a gente precisa ir aprimorando os nossos conhecimentos e manter a calma também, eu acho que é muito importante. Geralmente a gente começa a ficar muito afobado com coisas novas, com o receio, a gente tá falando de marketing também, muita gente tem muita vergonha de aparecer, de postar as coisas por medo de errar. Não tenha medo, arrisca, né? Errar, a gente vai continuar errando. E pegando o gancho também de estudar, eu acho que estudar por jurisprudência é algo muito importante, porque a gente acaba vendo todos os casos, aquilo que está atualizado, né? Tudo que está sendo determinado hoje, que já foi antigamente. Então é muito bom a gente estudar por jurisprudência e é isso, se arrisca que vai dar certo. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço.